Eu nunca imaginei que uma visita à Catedral de Brasília pudesse se transformar numa experiência inesquecível. Naquele fim de tarde, o céu já começava a perder a força e o sol descia lentamente atrás da cidade, deixando no ar uma luz alaranjada, quase doentia, que entrava pelos vitrais e se espalhava pelo interior da catedral como água viva. As cores dançavam no chão de pedra, subiam pelas paredes curvas e desenhavam manchas vermelhas, azuis e douradas que pareciam se mover sozinhas, como se o próprio prédio respirasse. Eu estava parado ali, observando aquele jogo de luz e sombra, quando senti uma mudança no ambiente. Não foi um som, não foi um vento, foi uma sensação. O ar ficou mais pesado, mais frio, e o silêncio pareceu engrossar ao redor de mim. Foi nesse instante que notei um pequeno grupo de turistas olhando na mesma direção, com os corpos inclinados, os dedos apontando com cautela para uma área específica entre as colunas de vidro. Segui o olhar deles e vi. Havia uma silhueta parada entre os vitrais, imóvel demais para ser apenas uma pessoa distraída. Ela parecia encaixada na própria arquitetura, como se tivesse nascido ali dentro, moldada pela luz. Ainda assim, havia algo inegavelmente humano naquele contorno. A altura, a postura, a maneira como permanecia parada, sem tremer, sem se mover, como se estivesse esperando por alguém. Por um segundo, meu peito apertou de um jeito que eu não consegui explicar. Eu pisquei, tentando focar melhor. A figura continuava lá. Quando dei um passo à frente, o chão frio sob meus pés pareceu ecoar alto demais, e eu senti meu próprio coração batendo na garganta. Então alguém mais avançou na direção dela, e eu vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. A silhueta simplesmente se desfez, como fumaça sendo arrancada pelo ar, sem deixar rastro, sem som, sem explicação. O lugar voltou ao normal, mas eu não voltei com ele. Naquela mesma noite, contei tudo para Marcelo. Ele ouviu sem rir, sem me interromper, com aquele olhar atento de quem mede cada detalhe antes de concluir qualquer coisa. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse que queria ir comigo. Marcelo é jornalista investigativo, e quando algo foge da lógica, é exatamente isso que o atrai. Marcamos de voltar à catedral no dia seguinte, no mesmo horário, para tentar entender se aquilo era um truque de luz e sombra ou alguma coisa muito mais estranha. Se você está achando isso perturbador, se inscreve agora e comenta o que você acha que eu vi, porque o que aconteceu depois foi ainda mais difícil de explicar. Marcelo e eu nos encontramos na praça em frente à catedral, exatamente no horário em que o sol começa a se pôr. Naquele instante em que Brasília parece prender a respiração antes de escurecer. O céu estava dividido em faixas de laranja, roxo e cinza, e a luz batia na estrutura da catedral com uma força quase real, fazendo os espinhos de concreto parecerem mais altos, mais afiados, quase vivos. Havia um silêncio estranho ao redor, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pelo vento leve que passava rente ao chão, levantando pequenas partículas de poeira que brilhavam por um segundo antes de desaparecer. Enquanto eu ajustava a câmera nas mãos, Marcelo ficou alguns metros à frente, observando a fachada como se estivesse lendo um enigma antigo. Ele me contou, com a voz baixa e controlada, que existem relatos muito antigos sobre aquele lugar. Desde a inauguração da catedral, na década de 1970, visitantes dizem sentir uma presença sem explicação, como se alguma coisa permanecesse presa entre as curvas da construção. Ele não falava como alguém assustado, mas dava para perceber que até ele estava mais atento do que costumava admitir. Marcelo é o tipo de pessoa que procura explicações para tudo, e justamente por isso, o peso daquilo me incomodava ainda mais. A arquitetura de Oscar Niemeyer tinha algo de sobrenatural naquele fim de tarde. As linhas da construção não pareciam obedecer à lógica comum, e os vitrais de Mariane Peretti começavam a reagir à luz do sol de um jeito quase hipnótico. As cores mudavam devagar, depois rápido, depois voltavam a ficar estáticas, como se a própria catedral tivesse um pulso. O interior, visto de fora, parecia esconder uma profundidade maior do que realmente tinha. Era como se houvesse sempre um segundo ambiente por trás do primeiro, um espaço que os olhos não conseguiam fixar por completo. Foi ali, parado diante daquela beleza inquietante,
que senti pela primeira vez o desconforto de estar sendo observado. Não havia ninguém ao redor além de nós dois, e ainda assim eu tive a nítida impressão de que algo nos acompanhava de dentro da catedral, silencioso, imóvel, esperando a hora certa de aparecer. E era justamente por isso que eu não conseguia parar de pensar naquela figura. Uma silhueta parada, sozinha, sempre no mesmo ponto, como se fosse parte do desenho da luz. Nós tínhamos uma câmera, equipamentos de áudio e uma vontade enorme de encontrar alguma resposta. Mas quanto mais o sol descia, mais eu sentia que talvez não fôssemos nós procurando aquele mistério, e sim ele nos esperando. Se você está acompanhando essa história, comenta o que você acha que está acontecendo e se inscreve no canal, porque a próxima parte foi quando tudo começou a ficar realmente estranho. À medida que a luz do sol foi diminuindo, a figura finalmente apareceu. Não foi um surgimento brusco, como se alguém tivesse entrado ali de repente. Foi mais inquietante do que isso. Ela simplesmente começou a ganhar forma dentro da penumbra, como se a própria catedral estivesse se lembrando de algo. Primeiro vi um contorno escuro, quase apagado. Depois os detalhes foram se firmando diante dos meus olhos. A silhueta estava tão nítida que eu podia jurar que distinguia a textura da roupa, o caimento do tecido sobre os ombros e até o contorno dos cabelos, imóvel e preciso, como uma presença viva presa dentro da luz. Marcelo, ao meu lado, levantou a câmera sem dizer nada. O som do clique parecia alto demais naquele silêncio espesso da nave. Cada vez que eu respirava, o ar frio entrava pelos meus pulmões com uma sensação áspera, quase metálica. O chão de pedra devolvia um eco leve aos meus passos, e isso tornava tudo ainda mais tenso, como se qualquer movimento meu pudesse romper alguma regra invisível daquele lugar. Eu tentei me convencer de que era só uma ilusão de perspectiva, mas a figura permanecia lá, no mesmo ponto, como se estivesse esperando eu me aproximar. Fui andando devagar, sentindo o coração bater forte demais, com a nuca arrepiada antes mesmo de entender o motivo. A cada passo, a silhueta parecia ficar mais real e, ao mesmo tempo, mais distante. Marcelo me acompanhava com a câmera apontada, os olhos fixos no visor, sério de um jeito que eu nunca tinha visto nele. Quando cheguei perto o suficiente para sentir que bastava estender a mão, tudo aconteceu num intervalo minúsculo, quase impossível de acompanhar. A figura desapareceu abruptamente. Não se dissolveu lentamente, não se afastou, simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse ocupado aquele espaço. Fiquei parado no mesmo lugar, com a mão suspensa no ar, sentindo um frio atravessar minha espinha até os ombros. Marcelo baixou a câmera devagar. Pela primeira vez desde que o conheço, ele não tinha uma explicação imediata. Havia inquietação no rosto dele, uma espécie de desconforto silencioso que ele tentava esconder, mas não conseguia. Repetimos aquilo várias vezes. Eu me aproximava, Marcelo registrava e a mesma coisa acontecia. A figura permanecia sólida até o instante em que eu cruzava certo limite, e então desaparecia de novo, sem deixar sombra, sem ruído, sem erro aparente. Era como se existisse somente em uma faixa exata da catedral, dependente de um alinhamento que eu não conseguia compreender. Mais tarde, ao analisarmos as imagens, percebemos algo estranho. A silhueta sempre aparecia exatamente alinhada a um ponto específico do vitral, onde as últimas luzes do dia entravam com mais força e se espalhavam em tons intensos pelo interior. Aquilo poderia ser apenas uma coincidência óptica, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que havia algo intencional ali. Se você tem alguma hipótese, comenta agora, porque o que vimos naquela catedral parecia real demais para ser só luz. Decidimos voltar na noite seguinte, e eu confesso que passei o dia inteiro com aquela sensação incômoda no peito, como se a catedral tivesse ficado comigo, mesmo depois de termos ido embora. Quando chegamos, o ambiente era outro. À noite, Brasília parece perder a suavidade e ganhar contornos duros, quase ameaçadores, e a Catedral de Brasília, iluminada de baixo para cima, parecia ainda mais monumental, mais fria, mais distante da cidade ao redor. O concreto branco refletia uma luz pálida, e os vitrais no escuro pareciam olhos fechados esperando a hora de se abrir. Marcelo trouxe um especialista em fotografias de luz e sombra, alguém que conhecia bem as distorções causadas por reflexos, ângulos e contrastes.
Eu não quero exagerar, mas até a forma como ele montou os equipamentos me deixou mais nervoso. Havia cabos, lentes e pequenos focos de luz sendo ajustados com precisão, enquanto o silêncio da catedral parecia absorver cada movimento nosso. O ar estava parado, frio, e eu sentia a pele dos braços arrepiada sob a roupa, como se o lugar todo estivesse nos observando em troca. Quando a figura surgiu novamente, eu tive certeza de que meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Só que dessa vez, ela não apareceu entre os vitrais, como da primeira vez. Ela se formou no chão da catedral, projetada sobre a pedra, como se fosse desenhada pela própria luz colorida. Era uma imagem humana, completa o bastante para causar desconforto, mas sem qualquer origem visível. Não havia uma fonte direta, não havia alguém ali para produzir aquela presença. Era apenas a silhueta, quieta e escura, recortada pelo brilho que vinha de cima. Eu senti a garganta secar. Marcelo levantou a câmera imediatamente, e o clique do obturador se misturou ao som da minha respiração curta. O especialista observava tudo com uma expressão tensa, quase ofendida por aquilo desafiar qualquer explicação simples. Quando me aproximei devagar, tentando não quebrar o foco da cena, a figura começou a se fragmentar. Não desapareceu de uma vez. Ela se estilhaçou em pequenos brilhos, como vidro fino sendo esmagado pela luz, e depois sumiu no ar, deixando apenas o chão escuro e a sensação absurda de que algo tinha estado ali segundos antes. Foi nesse momento que minha voz falhou ao narrar tudo ao vivo para os seguidores. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam rasas, travadas, porque eu mesmo já não sabia mais no que acreditar. O especialista afirmou com firmeza que aquilo não era reflexo comum, nem sombra comum, e o tom dele deixou o ambiente ainda mais pesado. Eu olhei para Marcelo e percebi, pelo rosto dele, que a tensão tinha passado do limite da curiosidade. A sensação era clara. Estávamos muito perto de descobrir algo que não deveria ser descoberto. Se você está achando isso insano, se inscreve e comenta o que acha que vai acontecer no próximo passo. Em uma análise minuciosa das fotos e vídeos, eu e Marcelo passamos horas revendo cada quadro, ampliando detalhes, comparando ângulos e tentando encontrar alguma falha que explicasse o que tínhamos visto. A sala onde estávamos parecia menor conforme a noite avançava, tomada por uma luz fria de tela e pelo cansaço que já pesava nos olhos. Meus dedos estavam tensos sobre o teclado, e a cada nova imagem aberta, eu sentia aquele frio familiar voltar para a nuca, como se a própria catedral ainda estivesse nos observando de longe. Marcelo, que até então vinha mantendo aquela postura firme de jornalista que não aceita nada sem prova, ficou em silêncio por muito tempo antes de me mostrar o que encontrou. A descoberta foi surpreendente. A silhueta coincidia exatamente com a forma e a posição de um padre que participou da construção da catedral e faleceu tragicamente pouco antes da inauguração. Quando Marcelo colocou a foto antiga lado a lado com as imagens que gravamos, o encaixe era perturbador demais para ser ignorado. O corpo, a inclinação dos ombros, a maneira como a presença parecia se firmar no espaço entre os vitrais. Tudo batia com precisão quase cruel. Eu fiquei olhando para aquilo sem conseguir desviar os olhos, sentindo um aperto estranho no peito, como se a resposta trouxesse mais peso do que alívio. Depois disso, Marcelo me mostrou documentos encontrados no arquivo. Eu li cada linha devagar, tentando absorver o sentido daquilo. O padre sempre se dedicou a rezar ali, justamente na área dos vitrais, acreditando que aquele seria o lugar onde sua vida espiritual encontraria repouso. Havia algo profundamente triste nessa ideia. Não era só sobre construção ou arquitetura, era sobre devoção, permanência e sobre alguém que parece ter deixado parte de si naquele espaço, muito antes da catedral estar completa. Foi difícil ouvir aquilo sem pensar na figura que vimos surgir ao entardecer, parada e silenciosa, como se ainda aguardasse entre as cores da luz. Alguns moradores mais antigos, segundo os relatos reunidos por Marcelo, diziam sentir a presença protetora daquele padre como a de um guardião invisível. Não um espírito agressivo, mas uma presença serena, quase piedosa, que permanecia ali, vigiando sem pedir nada em troca. E quanto mais eu pensava nisso, mais tudo fazia sentido de uma forma estranha e desconfortável. A silhueta não parecia ameaçar, ela parecia pertencer. Ainda assim,
Nada naquilo diminuía o arrepio que eu sentia ao lembrar do momento em que ela desapareceu na minha frente. Porque, se era mesmo uma manifestação espiritual, então estávamos diante de um eco vivo da fé e da história daquele lugar único. E isso me deixava mais inquieto do que qualquer explicação lógica. Você acha que esse padre é realmente um mistério? Conta nos comentários, porque eu ainda não consigo tirar da cabeça a sensação de que essa história não terminou. Hoje, cada pôr do sol na Catedral de Brasília me faz voltar mentalmente àquela sensação estranha que nunca me abandonou por completo. Mesmo agora, depois de tudo que vimos, eu ainda sinto que aquele lugar guarda algo além da sua arquitetura impressionante. Quando a luz começa a cair, as cores dos vitrais voltam na minha memória com uma nitidez desconfortável. Os tons quentes se espalhando pelo chão, as paredes ganhando manchas douradas e azuladas, o ar mudando de densidade como se a catedral respirasse junto com a cidade. É um cenário bonito, sim, mas existe uma beleza inquietante ali, daquelas que não relaxam ninguém. Pelo contrário, deixam a mente alerta, procurando uma explicação que nunca vem por completo. A silhueta entre os vitrais permanece, para mim, como um mistério que não se deixou reduzir por foto, vídeo ou análise. E talvez seja exatamente isso que a torne tão marcante. Não foi só uma aparição, foi uma presença que me obrigou a encarar o limite entre o que é real e o que atravessa a nossa percepção sem pedir permissão. Às vezes, quando lembro do silêncio dentro da nave, do frio subindo pelo corpo e da maneira como a figura parecia se encaixar perfeitamente na luz, eu me pergunto se aquilo era um fenômeno, uma lembrança, um eco, ou algo que simplesmente não cabe nas palavras. Com o tempo, Marcelo e eu seguimos amigos e parceiros. Continuamos falando sobre o caso com a mesma mistura de fascínio e prudência, como dois homens que viram algo que não conseguem provar de forma definitiva, mas também não conseguem esquecer. Marcelo, com seu olhar cético e atento, ainda revisa imagens e detalhes como fazia antes, só que agora existe uma outra camada na forma como ele observa o mundo. Eu também mudei. Depois daquela investigação, nunca mais olhei para a Catedral de Brasília do mesmo jeito. Cada reflexo, cada sombra longa no chão, cada mudança de luminosidade carrega um peso diferente. No fim, ficou uma certeza entre nós. Por mais tecnologias que tenhamos, por mais câmeras, lentes, arquivos e equipamentos de análise, ainda há muitos mistérios que só a experiência humana tenta desvendar. Tem coisas que não se entregam para a lógica fria. Elas se revelam no arrepio, no silêncio, na sensação íntima de que algo está ali, mesmo quando não deveria estar. E isso, para mim, é o que torna essa história impossível de esquecer. Se você acompanhou até aqui, eu espero que tenha sentido um pouco do que nós sentimos naquele lugar. Compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais narrativas que mexem com a imaginação e com as nossas certezas. Porque, sinceramente, depois de tudo isso, eu aprendi que sempre pode haver um próximo mistério esperando na sombra.